Em 1977, enviaram uma sonda que deveria funcionar por apenas alguns anos. Mas hoje ela está no espaço interestelar, mais longe do que qualquer objeto criado pelo homem. E recentemente ela enviou dados que deixaram os cientistas perplexos. Estamos falando da sonda Voyager 1. Em novas imagens e medições, os pesquisadores notaram estruturas e objetos estranhos, cuja origem ninguém consegue explicar até agora. Eles aparecem além dos limites do sistema solar, em uma região onde teoricamente deveria estar quase vazia. Mas os dados revelam algo diferente. Segundo a NASA, os instrumentos da sonda detectam anomalias e estruturas densas de matéria que não deveriam estar ali. O que é isso, na verdade? Um fenômeno cósmico raro? Um meio interestelar desconhecido? Ou algo ainda mais misterioso? E o mais surpreendente, esses dados continuam chegando neste exato momento. Vamos ver o que exatamente o Voyager 1 descobriu na borda do nosso sistema solar. Apesar de ambas as sondas espaciais, Voyager 1 e Voyager 2, terem iniciado sua missão ainda em 1977, ainda recebemos muitas informações valiosas delas. Inicialmente, estava planejado que ambas as sondas explorariam Júpiter e Saturno, assim como parcialmente Netuno e Urano. Ninguém esperava que o Voyager fosse muito além do planejado. Agora elas já atravessaram a heliosfera, e para deixarem para trás todo o sistema solar, só precisam superar a nuvem de Oort. Cada Voyager tem suas próprias fontes de energia. São estruturas em formato cilíndrico que contêm 4,5 kg de plutônio. Eles são chamados de geradores termoelétricos de radioisótopos, e cada sonda possui 3 unidades desse tipo. Do plutônio são gerados 2.400 watts. Depois, essa energia é convertida em eletricidade. Como as fontes de energia foram instaladas 2 anos antes das sondas Voyager iniciarem suas missões, elas já estão funcionando há 47 anos. Como você pode imaginar, a vida útil deles vai acabar em algum momento. A esse fator, deve-se adicionar também a influência do ambiente externo e a radiação de nêutrons, que surge durante o decaimento do plutônio. Isso acaba levando à deterioração dos 2 aparelhos e, com o tempo, eles vão emitir sinais cada vez mais fracos. A meia-vida do plutônio 238 é de 88 anos, o que faz com que o desempenho dos geradores caia pela metade. Eles também precisam manter os componentes ativos e enviar informações para a Terra. O volume máximo de memória que as fotos das câmeras podem ocupar é de 67 megabytes. Os aparelhos possuem processadores de 8 bits, cuja frequência de clock chega a 6,4 MHz. Isso não é muito, considerando que, por exemplo, o nosso smartphone tem cerca de 380 MHz. Apesar disso, as sondas Voyager conseguiram obter muita informação, e até hoje continuam fazendo isso. Como surgiu o projeto Voyager? Quais descobertas científicas importantes essas sondas fizeram? Como soa a gravação sonora do espaço interestelar? E o que acontecerá com esses sondas lendárias no futuro? A história começa em 1964. Edward Carroll Stone, na época estagiário do Laboratório de Propulsão a Jato, ao simular o posicionamento dos planetas nas próximas décadas, chegou a essa conclusão. No final da década de 1970, os planetas que estavam além do cinturão de asteroides se alinhariam em uma pequena parte do céu. Isso daria a oportunidade de se aproximar de cada planeta em sequência, usando apenas manobras gravitacionais, para estudar todos os corpos celestes em um curto período de tempo. Seria possível sobrevoar todos eles, não em 13 anos, mas em apenas 8. É por isso que poderíamos obter mais informações valiosas. Graças a essa descoberta surgiu o projeto Voyager. Da Terra, era impossível observar a maioria dos planetas, mesmo com equipamentos potentes. Por isso, os dados obtidos pelos Voyagers durante suas missões são tão valiosos para a comunidade científica. O Voyager 1 em 1979 já estava perto de Júpiter. Naquela época, recebemos imagens da famosa Grande Mancha Vermelha. O Voyager 1 também estudou Io e percebeu que havia atividade vulcânica no satélite. Conseguimos até ver e registrar uma erupção.
Ao mesmo tempo, a sonda descobriu que Júpiter possui um sistema de anéis. Antes, os cientistas desconheciam isso. Em seguida, a nave começou a estudar Saturno. Em 1980, a sonda chegou à distância mais próxima do planeta, 64 mil quilômetros, alcançando as nuvens superiores. A nave tirou fotos dos anéis de Saturno, de alguns de seus satélites em alta qualidade, e enviou os dados para a Terra. As temperaturas no próprio planeta eram bastante baixas. Na camada superior da atmosfera, ela chegava a menos 191 graus Celsius. O lugar mais quente ficava perto do Polo Norte. Lá, a temperatura era de apenas menos 10 graus. Também foram observados, mais perto do Equador, ventos muito fortes e intensos, que se moviam a uma velocidade de 1.800 km por hora. Além disso, o Voyager 1 passou perto do satélite de Saturno, Mimas. Ele era notável por ter uma enorme cratera, com um diâmetro de cerca de 100 km. Ao mesmo tempo, o diâmetro do satélite é pouco menor que 400 km. No sistema de Saturno, a última lua estudada pela sonda foi Titã. A menor distância entre eles foi de 6.490 km. Como resultado, foi descoberto que Titã não é o maior satélite do sistema solar, embora os cientistas anteriormente acreditassem nisso. O título honorário foi para Ganimedes. Além disso, a Voyager 2 estudou a atmosfera do satélite e descobriu-se que sua densidade era maior do que se pensava inicialmente. Com base nos dados obtidos, foi possível concluir que em Titã poderiam existir diferentes tipos de corpos d'água, mas compostos por hidrocarbonetos líquidos. O fato de a sonda ter se aproximado tanto de Titã não passou sem consequências para ela. Após isso, ele não pôde estudar outros objetos espaciais. Enquanto isso, o Voyager 2 seguia para Netuno. Ele também chegou muito perto dele, a uma distância de apenas 5.000 quilômetros. Recebemos uma imagem de Netuno, onde é possível ver uma mancha de tamanho incrível, mais próxima do Equador. Segundo os cálculos, até mesmo a Terra é 2 vezes menor. O que é isso? Isso é um anticiclone atmosférico. O seu aparecimento justamente em Netuno não é nada contraditório. Afinal, no próprio planeta sopram os ventos mais fortes do nosso sistema planetário, chegando a 2.400 km por hora. Voyager 2 descobriu 4 satélites. Tritão também foi estudado. Lá foram encontrados geysers e eles estavam ativos. Isso era incomum para um objeto que estava tão longe do Sol. As Voyagers cumpriram as principais tarefas e seguiram funcionando depois. Em 1990, recebemos da Voyager várias imagens do sistema solar. Uma das mais famosas foi a foto chamada de pálido ponto azul. Esse ponto era o nosso planeta, só que fotografado a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros. Estando tão longe, vemos a Terra como uma manchinha azul, nada de especial. Já em 2011, a Voyager 1 havia se afastado da Terra por cerca de 109 unidades astronômicas e chegou à região de estagnação. Uma zona com um campo magnético forte, após a qual começa o espaço interestelar. Na região de estagnação, há um nível elevado de elétrons de alta energia. Eles chegam lá a partir do meio interestelar, o que permite chamar essa região de a mais extrema do nosso sistema planetário. No entanto, mesmo estando tão longe, as sondas continuaram fazendo descobertas. Em 2019, Voyager 1 se aproximou da região extrema da zona de estagnação, ficando o mais próximo possível do espaço interestelar. Ao mesmo tempo, os instrumentos da sonda registraram um aumento de 1/4 na intensidade dos raios galácticos, o que indicava que a nave estava se aproximando da borda da heliosfera. Agora está confirmado que Voyager 1 já está se movendo pelo espaço interestelar. E quanto a Voyager 2? Quando a nave estava perto de Netuno, a gravidade deste planeta mudou a direção do voo da sonda. Como resultado, a Voyager 2 se afastou do plano da eclíptica e não pôde mais se aproximar de outros planetas do sistema solar para estudá-los. No entanto, isso não tornou a nave inútil. Em 2018, ele cruzou a heliopausa, a região que é considerada a fronteira da heliosfera. Depois disso, o Voyager 2 também entrou no espaço interestelar. Dessa forma, conseguimos obter de ambas as sondas informações importantes sobre os ventos cósmicos e as propriedades do plasma interestelar, assim como os sons do espaço interestelar.
Vamos aprofundar esse último ponto. O sensor de ondas de plasma da Voyager 1 detectou algumas oscilações do gás ionizado na região do plasma interestelar. Os cientistas conseguiram determinar a intensidade e o volume desses sons. Esses dados também ajudam a determinar a densidade das regiões do plasma interestelar. Esses sons estão em uma faixa que pode ser ouvida por humanos. Por isso, sugerimos que você os ouça agora. Incrível, não é mesmo? No entanto, mesmo que as sondas Voyager possam passar meses ou até anos sem enviar novos dados para a Terra, depois de um tempo, graças a elas, descobrimos novamente muitas coisas surpreendentes e sensacionais. Em 2022, um sinal constante, embora muito fraco, foi detectado entre as emissões de radiação solar. Supõe-se que as oscilações no gás interestelar provocaram o surgimento de ondas de plasma onde esse zumbido se formou. Mas o que é isso? Anteriormente, supunha-se que a atividade de baixo nível que ocorre no meio interestelar era menor do que realmente é, embora possamos considerar essa região como um vácuo. Não sabemos exatamente por que a atividade aumentou. Existem versões que sugerem que isso foi causado por ruído quase térmico, criado por elétrons em movimento no plasma, ou por oscilações de plasma, nas quais se observa a atividade térmica. Ao estudar esse sinal, também podemos determinar quão denso é o plasma no meio interestelar. Os Voyagers registraram um aumento na densidade de elétrons nessa região. Isso, no futuro, ajudará os cientistas a descobrir como o plasma interestelar está distribuída e como ela é afetada pelos ventos solares. Atualmente, a maioria dos sensores e equipamentos está desligada nas duas sondas. Funcionam apenas os que estudam propriedades do plasma. Antes que a energia dos Voyagers acabe completamente, os cientistas vão extrair absolutamente todos os dados que ambas as sondas coletaram. Apesar disso, os geradores radioisotópicos ainda vão produzir calor por algum tempo. Isso pode durar cerca de 880 anos ou 10 períodos de meia-vida. Então, as reservas de plutônio vão acabar completamente e nunca mais ouviremos nada sobre esses aparelhos incríveis. Por algum tempo, os Voyagers seguiram na mesma direção. Eles vão atravessar juntos a nuvem de Oort, onde podem ser danificados. Mas esperamos que isso não aconteça. Depois disso, as sondas seguirão em direções diferentes, aproximando-se de objetos espaciais distantes. Mas, infelizmente, não estamos destinados a saber o que eles vão descobrir lá. A Terra é o planeta ideal para a existência da humanidade. Você concorda com essa afirmação? Parece que a validade dessa afirmação é óbvia, mas nem tudo é tão simples assim. De fato, considerando o nosso entorno planetário, a Terra parece uma ilha única de vida e abundância natural. Mas será que o universo não é capaz de criar algo mais perfeito para a existência da raça humana e até mesmo para o surgimento da vida? Sem dúvida é capaz. Simplesmente devido à nossa imperfeição técnica, ainda não conseguimos detectar tais objetos. Embora já tenhamos alguns planetas em mente. Primeiro, é importante definir quais características da Terra devem ser aprimoradas para vivermos mais confortavelmente. Como deveria ser o nosso planeta? Mais quente, mais úmido, maior em tamanho? Talvez fosse melhor aquecê-la com uma estrela de outro tipo? Tarefas de busca desse tipo, com as devidas informações iniciais, em breve serão delegadas ao recém-nascido telescópio James Webb. Mas os cientistas têm outros objetivos. Descobrir qual exoplaneta seria mais adequado para nós do que a Terra. Vamos dar um pequeno spoiler. Mais adiante falaremos sobre objetos já encontrados que podem ter esse papel. Aliás, de um desses planetas, Gliese 581d, foi recebido um sinal há alguns anos. Os cientistas ainda discutem como interpretar esse sinal, se como ruído branco ou talvez como uma saudação de uma civilização extraterrestre. O objeto está localizado na constelação de Libra, a cerca de 20 anos-luz da Terra.
Astrobiólogos das universidades Queen Mary e Hertfordshire acreditam que o planeta pode muito bem ser habitável. Apesar de Gliese 581 de estar localizada na borda da zona habitável da estrela-mãe, o sinal recebido era muito cíclico e ordenado, por isso há todos os motivos para acreditar que ele tem uma origem artificial. Então, em que devemos prestar atenção primeiro ao procurar exoplanetas ideais? Na estrela que os ilumina. O nosso Sol pertence ao tipo de estrela G2V, ou seja, uma anã amarela. Em comparação com os anões marrons ou vermelhos, que são inadequados e instáveis, ele é mais quente e mais estável. Mas no universo existem astros com características ainda mais adequadas. Por exemplo, estrelas do tipo K. A duração de vida delas chega a 70 bilhões de anos. Isso é 7 vezes mais do que a do Sol. Estrelas desse tipo incluem astros alaranjados, desde anãs até supergigantes. A temperatura na superfície delas não ultrapassa 5.000 Kelvin. Para comparação, algumas regiões do Sol chegam a aquecer até 1.520.000 Kelvin. Sem falar da coroa, onde reinam temperaturas monstruosas que chegam a 20 milhões de Kelvin. Essas estrelas têm composição parcialmente similar à classe G, mas com pouco hidrogênio interno. Lembre-se da história do nosso planeta. Quais cataclismos ela enfrentou durante esse tempo e por quê? Muitos deles aconteceram devido à atividade anormal do Sol. Com estrelas do tipo K, não há surpresas como eras glaciais ou secas em escala planetária, pois sua vida é mais estável e equilibrada. Consequentemente, os planetas que estão próximos a elas têm condições muito mais favoráveis. É por isso que os representantes dos projetos SETI procuram civilizações extraterrestres principalmente ao redor das anãs laranjas. Existem muitas dessas estrelas dentro da Via Láctea. Os cientistas dizem que esse número é um pouco mais de 15% do total de estrelas. Como exemplo, podemos citar Alpha Centauri B, que está a 4,4 anos-luz da Terra. E quanto ao próprio planeta, quais características ela deve ter para se tornar a melhor candidata a abrigar vida? Em primeiro lugar, descartamos com indignação os corpos celestes muito antigos. Os processos geológicos nesses corpos celestes diminuem com o tempo, permitindo que o campo magnético desapareça totalmente. Essa última afirmação significa uma coisa: a humanidade, ou quem quer que viva nesse planeta, em breve se tornará um punhado de inválidos em extinção, atingidos pela doença da radiação causada pelos raios cósmicos que atingem a superfície sem obstáculos. Qual seria a idade ideal de um exoplaneta que pretende substituir o berço da nossa vida? Aproximadamente 58 bilhões de anos? Ou seja, ela deve ter idade igual ou um pouco maior que a Terra. Esse fator também está relacionado à evolução das espécies, que precisa de tempo para se desenvolver. Lembre-se de quanto tempo os micro-organismos terrestres precisaram para evoluir de uma sopa primordial indefinida até o Homo erectus, e ainda mais, até o ser humano racional. Segundo estimativas aproximadas, esse processo levou 3,7 bilhões de anos. Também é necessário levar em conta o intervalo de tempo para a formação do próprio planeta. Se acrescentarmos a essa equação o tempo de vida da estrela, assim como certos períodos do seu desenvolvimento, a fórmula ideal se torna muito mais complexa. Agora vamos falar sobre os tamanhos. Eles têm importância? No caso de exoplanetas habitáveis, sim. Por exemplo, acredita-se que corpos celestes com volume 10% maior que o da Terra sejam uma excelente opção nesse caso. Por quê? Esses planetas têm gravidade mais forte e conseguem reter a atmosfera por mais tempo que a Terra. Dados recentes mostram que nosso planeta perde a atmosfera em uma velocidade impressionante em comparação com os corpos celestes vizinhos. Não é preciso explicar as consequências disso. O calor do núcleo também depende diretamente do tamanho do planeta. Objetos maiores retêm calor por mais tempo. Agora vamos nos voltar para características mais específicas, como a temperatura da superfície do planeta e a umidade. Lembre-se de quais regiões da Terra são mais densamente povoadas por organismos vivos. Absolutamente certo, são os trópicos. Por analogia,
pode-se considerar que planetas mais quentes e úmidos têm grandes chances de desenvolver formas de vida complexas e diversificadas. Qual é a temperatura média da Terra? Ela é de cerca de mais 14 graus Celsius. Adicione só mais 5 graus e o planeta ficará próximo do ideal. Mas é preciso levar em conta um fato importante. Tudo isso só é verdade se houver água. Dessa afirmação decorre o seguinte: quanto menores os continentes, maior a chance de surgimento de diversidade de formas de vida, pois a idade diminui. É possível o surgimento de regiões desabitadas e desertas. Nós mencionamos uma lista aproximada de parâmetros nos quais James Webb irá se basear ao procurar exoplanetas habitáveis. Além disso, ele contará com 2 índices importantes: o de similaridade com a Terra e o de habitabilidade do planeta. Aliás, o último leva em consideração uma gama mais ampla de objetos, onde a vida pode se desenvolver com base em outros processos químicos. Por exemplo, ela pode surgir em objetos muito mais quentes ou muito mais frios do que a Terra. Mas isso tudo é teoria. E como é na prática? Já existem candidatos reais para essa vaga. E o primeiro deles é Kepler 442b. O enorme planeta está localizado na constelação de Lira, bastante longe da Terra, a 1.120 anos-luz de distância. Ela orbita bem ao lado de uma anã laranja de classe espectral semelhante. Seu tamanho também é parecido com o da Terra, mas um pouco maior. Kepler 442b é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Nem preciso dizer que este planeta está na zona de cachinhos dourados, ou seja, na zona habitável de sua estrela. Assim, as condições lá podem ser bastante semelhantes às da Terra. O próximo candidato ao título de Terra Perfeita é o planeta TRAPPIST-1e. É verdade que a estrela que lhe dá luz é uma anã vermelha, e esses caras são bastante imprevisíveis. O exoplaneta está localizado na constelação de Aquário, e seu diâmetro é próximo ao da Terra. Se esse planeta tiver uma atmosfera densa, pode muito bem haver água também. E onde há água, há vida, pelo menos nas formas que conhecemos. Existe uma lista de planetas habitáveis? Sim, ela foi criada, embora não haja muitos dados. Além dos objetos mencionados, ela inclui Gliese 667c, Kepler 296 e Teegarden B e outros. Mas os astrobiólogos frequentemente se fazem uma pergunta incômoda: será que a vida precisa necessariamente ser como a da Terra, sempre se desenvolvendo de acordo com as leis que conhecemos? E quanto à bioquímica alternativa? Com esse desdobramento, a lista de exoplanetas pode ser expandida infinitamente. No entanto, vamos ignorar temporariamente essas afirmações e resumir o que foi dito acima. Quais são os principais critérios para planetas habitáveis? E em quais casos eles podem ser até melhores do que a Terra? O primeiro fator é a fonte de energia. Isso significa a estrela-mãe, incluindo a distância até ela e o tipo de objeto, assim como os recursos internos do corpo celeste. Lembrando que aqui as anãs laranjas são consideradas ideais. O segundo fator é a presença de água e atmosfera. O terceiro são as características do planeta, como sua massa, geoquímica, órbita e parâmetros de rotação. O ambiente galáctico do objeto também é muito importante, pois, se houver um buraco negro supermassivo ativo por perto, surgir uma supernova ou uma fonte poderosa de radiação gama capaz de esterilizar tudo em seu caminho. Então a chance de desenvolvimento da vida é extremamente pequena, por mais ideais que sejam as outras condições. De qualquer forma, apesar das longas discussões dos astrobiólogos, até agora a Terra continua sendo o lar ideal para a humanidade. Sem dúvida, isso não impede a busca por algo novo e talvez melhor. Onde quer que você esteja agora, na África escaldante entre os inóspitos arquipélagos do Oceano Ártico ou nos místicos Himalaias, levante os olhos para o céu. Ele é adornado por um colar luxuoso de trilhões de estrelas, mas há um ponto, que não tem relação com os astros, impossível de ser visto a olho nu. Esse é um objeto feito pelo homem, que se tornou o único aparelho artificial mais distante da Terra.
Estamos falando da sonda espacial americana Voyager, lançada em 1977. Acha que ele ficou calado por muito tempo? Você está enganado. O aparelho ainda envia sinais para a Terra e às vezes eles deixam astrônomos do mundo inteiro perplexos. Por exemplo, recentemente o Voyager 1 captou um zumbido constante de origem desconhecida. O que isso poderia significar? Os astrofísicos ainda estão perplexos. Quais são as missões do Voyager 1 e onde ele está agora? A missão principal da nave era estudar os planetas gigantes Júpiter e Saturno. Vale ressaltar que o Voyager 1 cumpriu seu objetivo com excelência. Foi ele quem proporcionou ao mundo imagens detalhadas desses enormes corpos celestes, compostos por gases turbulentos, assim como de seus satélites rochosos. Mas esse foi só o primeiro estágio. O mais difícil ainda aguardava a sonda pela frente, e ela só começou a cumprir essa tarefa importante relativamente há pouco tempo. Uma grande responsabilidade foi atribuída à Voyager 1, estudar o cinturão de Kuiper e os limites da heliosfera. Mas como interpretar os dados recebidos se ninguém jamais esteve em regiões do espaço tão distantes da Terra? De certa forma, isso é como viajar com um guia incompleto, onde a maior parte das informações simplesmente não existe. Foi exatamente lá, a muitos bilhões de milhas do planeta natal, que o Voyager 1 detectou um zumbido permanente vindo de algum lugar desconhecido, cuja fonte provavelmente é o espaço interestelar. Em 4 décadas de viagem, a sonda registrou vários sinais, mas esse foi o primeiro desse tipo. E se levarmos em conta que o Voyager 1 está literalmente explorando as cegas locais para onde, com o tempo, todo o sistema solar chegará junto com sua estrela, as informações obtidas tornam-se especialmente relevantes. Você gostaria de saber mais sobre o objeto de estudo do Voyager 1? Nossa comunidade planetária, liderada pela estrela-mãe, está localizada em uma bolha global chamada heliosfera. Sob a proteção dessa camada invisível estão todos os planetas do Sistema Solar, junto com o cinturão de Kuiper. Ela protege de forma confiável esses objetos do ambiente interestelar agressivo. O que é a heliosfera e como são as condições em seu interior? É uma região enorme, dentro da qual o plasma do vento solar se move em velocidades supersônicas. Na fronteira com o espaço interestelar, ocorre a colisão do vento solar com o plasma e o campo magnético do espaço interestelar. Se explicarmos o processo em palavras simples, o vento solar acelera até velocidades significativas, gira em forma de espiral e depois desacelera bruscamente ao colidir com uma barreira invisível, misturando-se gradualmente com as partículas cósmicas. É exatamente na região do horizonte desses eventos que o Voyager 1 se encontra agora, e foi lá que a sonda captou o sinal misterioso. Quão difícil foi o caminho da espaçonave até chegar aos limites do Sistema Solar? Por onde a sonda viajou e quais etapas ela já superou? Em 2004, Voyager 1 cruzou a fronteira da onda de choque, uma região da heliosfera onde o vento solar começa a desacelerar ativamente, antecipando o encontro com o meio interestelar. De onde os cientistas da Terra souberam disso? Claro, as conclusões são baseadas nos dados do aparelho da sonda espacial. Sim, como mencionado anteriormente, depois de 43 anos, ele ainda envia sinais, embora nem todos os sensores a bordo do aparelho estejam funcionando corretamente. Enfim, vamos continuar. Após a onda de choque, vem a heliopausa, onde o vento solar finalmente se acalma e se mistura com a matéria do espaço profundo. Essa estrutura descrita é conhecida pelos astrônomos de forma indireta, pois além do Voyager, nenhum outro habitante da Terra chegou tão longe na escuridão impenetrável do universo. Por isso, sua mensagem é ainda mais valiosa para nós. Por exemplo, existe uma hipótese de que entre a fronteira do Sistema Solar, chamada de onda de choque de proa, e logo após a heliosfera, há uma parede de hidrogênio preenchida com gás quente.
Será que não foi o zumbido dela que a Voyager 1 nos transmitiu? O sinal representa vibrações em uma determinada faixa de frequência e pode muito bem servir como confirmação dessa teoria. Infelizmente, medir a pressão e a densidade do plasma, assim como sua temperatura, é impossível, pois o instrumento parou de funcionar na Voyager 1 ainda em 1980, 3 anos após o lançamento. Os outros instrumentos seguem ativos e servem de base para os cientistas. O instrumento de ondas de plasma e o detector de raios cósmicos seguem transmitindo informações de forma diligente. Graças a este último, foi possível registrar o aumento do nível de raios cósmicos e elétrons de alta energia, quando Voyager 1 se aproximava da fronteira da heliosfera, que conseguiu atravessar com sucesso em 25 de agosto de 2012. O fornecimento de energia da sonda é garantido por geradores radioisotópicos que funcionam com plutônio 238. No momento, sua potência foi reduzida pela metade. Mas vamos voltar ao misterioso zumbido, registrado pelo aparelho de temperatura do Voyager 1. Quais hipóteses, além das já mencionadas, os cientistas consideram para explicar esse fenômeno estranho? A questão é que ondas de plasma de diferentes naturezas também provocam vibrações semelhantes. Por exemplo, elas podem ser causadas por grandes explosões solares. Alguns astrônomos sugerem que o espaço na fronteira do Sistema Solar com o espaço interestelar possui uma estrutura semelhante à de uma espuma. Isso acontece porque pequenos objetos espaciais formam ao seu redor pequenas esferas, semelhantes a bolhas magnéticas. É possível que isso também cause as estranhas vibrações detectadas pela Voyager 1. Aliás, o som do sinal mencionado se assemelha a um toque distante, periodicamente interrompido por estranhos ruídos irregulares, parecidos com batidas em um sino. Fica a impressão absurda de que alguém está sentado em cima da sonda espacial e batendo no casco dela. O aparelho terrestre deixou definitivamente os limites do Sistema Solar? De jeito nenhum. Segundo os cálculos da NASA, isso vai acontecer daqui a cerca de 30 mil anos. Neste exato momento, a sonda está passando por uma espécie de círculos do inferno universal, só que, ao contrário do companheiro da Divina Comédia de Dante, o aparelho está completamente sozinho e sem qualquer acompanhante. Os limites do Sistema Solar se estendem muito além do cinturão de Kuiper e até mesmo da heliosfera. Vão se passar cerca de 3 séculos e a Voyager 1 vai mergulhar de corpo e alma na nuvem de Oort, se é que ela existe não só na imaginação dos cientistas, já que, na realidade, ninguém jamais viu essa formação. Acredita-se que os cometas que às vezes entram no Sistema Solar sejam visitantes justamente dessa nuvem. O que vai acontecer depois? Assim que a Voyager 1 deixar os limites do titânico touro, a nave enfrentará uma jornada eterna pela Via Láctea. E é improvável que algum dia saibamos o destino dela, a menos que a placa dourada com sons da Terra e outras informações caia nas mãos de civilizações extraterrestres. Infelizmente, a astronomia moderna ainda se assemelha bastante à leitura de borra de café, embora, é claro, a ciência das estrelas tenha avançado muito em relação aos séculos anteriores. É difícil imaginar o que mais a Voyager 1 poderá descobrir nos confins do Sistema Solar. E o mais importante, como decifrar esses sinais? Por enquanto, a sonda está a cerca de 20 bilhões de quilômetros da Terra, cortando o espaço cósmico a uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora. As pesquisas dele são muito valiosas para a ciência, pois graças a elas, podemos levantar um pouco o véu do mistério e descobrir do que é composto o espaço interestelar e como ele se comporta em seu ambiente natural. Além disso, isso vai permitir levar em conta erros do passado ao construir novas sondas, que serão ainda mais rápidas e confiáveis. Enquanto a sonda Voyager 1 literalmente zune nos ouvidos, vamos aproveitar as condições confortáveis da Terra e a possibilidade de obter qualquer informação sobre as vastidões do espaço sem sair do nosso sofá favorito. O canal Hubble trabalha para você e espera reconhecimento dos espectadores com curtidas e inscrições. Não perca o que há de mais interessante.